Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro incrível, História de Quem Foge e de Quem Fica, da Elena Ferrante, a escritora italiana. Eu tenho já o vídeo no canal do primeiro, A Amiga Genial, e do segundo, História do Novo Sobrenome. E então até agora eu vou retomar um pouquinho, né, para poder entender a história desse aqui. Eu descobri esses dias que eu tô lendo a Montanha Mágica e fui pesquisar sobre literatura de formação, e aí eu me dei conta de que esse livro é um livro de formação. Então, por quê? Esse livro ele vai contar a história da vida da Lenu e da Lila, desde quando elas são crianças. Então, nesses 4 livros da série napolitana. Esse aqui é o terceiro livro e eu me lembro que eu procurei na internet para comprar e acabei lendo um trechinho e eu fiquei doida, assim, não vi a hora do livro chegar para eu continuar a leitura, porque eu sou apaixonada. Eu não me lembro a primeira vez, foi um amigo que comentou, também estava sempre vendo, né, falar sobre ela, mas eu tinha um pé atrás, confesso que eu tinha, assim, um pouquinho de pé atrás com ela, achava que eu não iria gostar. E realmente é um livro que eu pego, até eu comentei no vídeo anterior que eu demorei muito para ler 500 páginas do João Guimarães Rosa, e esse aqui eu li, comecei dia 1º de julho e terminei dia 9. Eu li em 9 dias, muito rápido mesmo. Já teve um outro dela que eu li em 7 dias, então meu recorde mesmo, assim, de ler bem rápido. E eu não leio muito, eu faço muitas outras coisas, eu não fico o tempo inteiro assim, né, lendo. Bom, é, esse livro aqui, acho que eu não falei em nenhum dos outros, ele é publicado no Brasil pela Biblioteca Azul, essa editora aqui, tá? E esse volume ele foi publicado em 2016. Então, é o terceiro, né? O terceiro livro. No primeiro livro, Amiga Genial, quem conta essa história é a Helena Greco, a Lenu, e ela vai contar a relação que ela tem com uma amiga, inclusive uma parte que esse livro é toca muito assim, me toca muito por conta disso, de ter dessa grande amizade assim que ela teve, que elas tiveram na infância, na adolescência, e essa amizade foi ficando, e eu tive uma experiência assim também. Eu tive uma amiga que era minha amiga genial, sempre comento sobre ela, que influenciou muito assim na minha vida mesmo, né? E então, assim, o primeiro volume elas vão contar essa fase da infância, quando elas crescem no subúrbio de Nápoles, né? Tem uma questão assim que Nápoles fica no sul da Itália e existe muito assim um preconceito dentro da Itália com relação sul e norte, questão de dialeto. Eles têm, fica muito claro no outro livro quando ela vai estudar em Pisa, ela estuda na Universidade de Pisa e ela sofre muito preconceito, ela se esforça muito para poder ser aceita, né, por conta desse preconceito. Se eu não me engano, o sul da Itália ele é mais industrial, né? E se eu não me engano é isso. Então, e aí, então rola todo esse tipo assim de preconceito também, né? Um país daquele tamanho, imagina só, né? Então, assim, no primeiro vai contar essa história da vida delas e esses personagens. Eles vão estar presentes em todo o livro, eles vão estar presentes no segundo, vão estar presentes agora no terceiro. E por mais que ela vá embora, essas pessoas, essa vida de Nápoles tá sempre voltando. Parece que ela quer fugir, ela quer sair desse lugar, ela quer que esse lugar saia dela, né? Uma coisa que eu brinco sempre, mas não sai, né? Eu acho assim, são as nossas raízes, são o lugar onde a gente se formou, as pessoas com quem a gente cresceu, e tudo isso faz parte da nossa história, né? E por mais que seja uma história difícil muitas vezes, mas não tem como, né, tirar da gente isso. Bom, tem um moço que ela gosta dele desde a infância, mas
é sempre aquela relação assim difícil, ela não consegue conquistar, ela sempre acha que ele é muito acima dela, da mesma forma que ela acha que a Lila, essa amiga, é muito acima da média, muito acima dela. Ela se põe muito para baixo. Então, o tempo inteiro assim ela tá se colocando para baixo. E aí no segundo volume, ela bem no final, ela reencontra esse rapaz, esse Nino, o Nino Sarratori. O Nino, ele assim, no segundo volume, se vocês lembrarem, no segundo volume, eles foram para uma praia, ela foi para uma praia para ajudar a Lila, que a Lila tinha acabado de se casar, mas já apanhava do marido, uma série, não engravidava, e eles foram para uma praia. A Lenu escolheu uma praia de Ixia, porque ela sabia que o Nino estaria lá. Nessa praia vão acontecer fatos assim muito marcantes na vida dela, mas ela vai para ficar assim para estar perto do Nino. Só que quando chega lá, o Nino ele acaba tendo um relacionamento com a Lila, com a melhor amiga dela. Então isso assim é muito forte, né? Porque no fim das contas ela acha que os dois é que tem mais a ver mesmo um com o outro, porque os dois são inteligentes, são acima da média, né? E tudo mais. Ela encontra então o Nino, reencontra o Nino, mas sempre esse Nino tá indo e voltando na vida dela. Ela tá numa palestra sobre um livro que ela escreveu. Ela escreveu esse livro meio de bobeira, assim, na verdade, ela tem um estalo, assim, ela escreve esse livro, mas ela começa a namorar o Pietro Ariota, e a mãe desse Pietro, dessa família Ariota, recebe muito bem ela, e essa família, a mãe dele, ela manda publicar, ela gosta do livro dela e manda publicar. Então a Lenu, ela vai ficar muito famosa, ela vai vender muito, mas nunca ela vai... Foi assim um acontecimento que ela não esperava. Ela escreveu aquele livro só por escrever e por fim ela deu para o namorado dela. O namorado dela passou para a mãe e acabou sendo publicado. Então ela acabou dando palestra, mas isso vai gerar muita coisa depois, porque ela, como eu disse, ela sempre está precisando da aprovação dos outros. Ela precisa da aprovação do Pietro, ela quer... Do Pietro nem tanto. O Pietro é uma pessoa assim com quem ela vai se casar, mas que ela meio que tem ele na mão, assim. Agora ela precisa da aprovação da Lila, que a gente não consegue desvendar essa personalidade, porque a gente tem nesse livro o relato da Lenu, o ponto de vista dela. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça da Lila, a gente só sabe pelo que ela fala, pelo que ela sente. Mas é uma relação assim que eu diria meio tóxica, sabe? Porque elas ficam afastadas muitos anos e quando elas se reencontram, nunca é o que ela espera. A Lila nunca dá o retorno, o feedback positivo para ela. A Lila tá sempre meio... É bem complexa a relação entre elas, sabe? É bem difícil. A Lila é uma pessoa muito forte, uma personalidade fortíssima. E aí a gente vai ver então o seguinte: a Lenu, ela já tá morando em Pisa. E a Lila já se separou, acho que no final do outro volume, a Lila tinha se separado, foi morar com o Enzo, só que ela foi morar não maritalmente, assim, foi morar só porque o rapaz gostava dela, eles viviam em camas separadas e ele ajudava a cuidar do menino. Ela teve um filho, que na verdade ela não sabia se esse filho era do ex-marido dela, que era ah, meu Deus, esqueci o nome do marido dela agora. Stefano. Ou se era do Nino, que ela teve esse relacionamento extraconjugal na praia. Quando eles se separam, então a Lila, ela... Desde dos outros volumes, a gente já vai lembrar assim que a Lila, ela se auto... Não sei se ela se auto-sabota, mas, por exemplo, ela tinha uma inteligência acima da média, mas ela não parou de estudar, ela não quis estudar. Então, sempre a gente vai ter isso. Vai ter a Lenu, que se considerava uma inteligência mediana, mas era esforçada. Então, fez a faculdade, escreveu um livro. E a Lila,
a Lenu, ela sente como se ela estivesse tirando isso da Lila, porque na verdade é a Lila que era para estar no lugar dela, sabe? Ela se sente meio assim. Então a Lila, ela vai trabalhar numa fábrica de embutido do Bruno Socara. Esse Bruno é uma pessoa que deu esse emprego para ela, né? Ajudou-a, entre aspas, assim, né? E aqui, esse livro é um dos livros até que eu, dos três até agora, é o livro mais político. Por quê? Porque aqui a gente já vai começar a ver a questão da... A Itália vivia um rebuliço, assim, na questão política, tá? Questão de fascistas, briga de gangues entre fascistas e não, sabe? Se matando mesmo, literalmente, sabe? Então é bem violento, assim, esse livro tem umas passagens bem violentas, assim. E uma coisa também, que esse livro é muito feminista. Porque imagina naquela época, década de, sei lá, 70 por aí. E se hoje a gente já tem tanta dificuldade, né, como mulher, imagina naquela época. Então a gente vê os abusos que elas sofrem, a Lenu sofre muito abuso o tempo todo, a Lenu sofre abuso desse Bruno, né? Então, esse livro é muito político por conta disso. Então, a gente vai ver que vai haver uma luta de classes muito grande. A Lila é muito rebelde nessa parte. A Lila, ela tem muita consciência de classe e um pouco isso que ela acusa muito a Lenu, né? Porque a Lenu, como se ela se preocupasse mais com ela e ela queria ter a vidinha dela de burguesinha aí, né? Se casar, tal, ter filho, aquela coisa toda, né? Mas enfim, aí então nesse livro vai acontecer que a Lenu vai haver o casamento, então a Lenu vai se casar com esse Pietro e ela vai morar em Florença. O Pietro, ele conseguiu uma cátedra na Universidade de Florença e eles vão morar lá. E aí, mas assim, esse casamento, desde o começo a gente percebe que é um casamento fadado a não dar certo. Ela não gosta dele, na verdade, né? Ela se casa com ele mais por conveniência mesmo, aquela coisa de não querer voltar para Nápoles, aquela negação de voltar para Nápoles, né? Ela não quer voltar. E aí, mas ela vai então, ela vai ficar muitos anos sem ver a Lila. E aí, um belo dia, ela não queria ter filhos, né? Mas o Pietro queria. E do nada ela acaba. Tem uma passagem nesse livro sobre a questão das pílulas também, anticoncepcionais, que não eram assim da forma como são hoje. Então era muito difícil para a mulher é, fazer a prevenção, se precaver, né, contra a gravidez. Era bem complicado mesmo. Era meio. As pílulas eram meio ilegais, não era assim como da forma como é hoje. E ela acaba então se engravidando e tendo uma menina. Muito engraçada a relação dela com as filhas, sabe? Uma relação meio sem amor, entende? É muito estranho assim, porque ela vai ter aí essa menina, ela vai colocar o nome da avó paterna, o nome da menina vai ser Adele. Eu não sei se em italiano chama Adele, tá? Acho que escreve assim, Adele. E aí ela vai chamar a menina de Ded, o apelido da menina vai ser Ded, e a menina vai crescendo e ela vai tendo assim uma vida muito frustrada, sabe? A sogra dela gostaria que ela escrevesse outro livro, fica pressionando ela, mas ela senta para escrever e ela tem um bloqueio total assim e nunca ela consegue, sabe? É, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que a Lila vai ligar para ela e elas vão se reencontrar, né? Elas vão começar a retomar essa amizade. Até a Lila manda um menino, o menino já tem 10 anos. E ela manda o menino para passar uns dias, a Lenu leva o menino pra praia e tudo mais, passa um mês com ela. E a Lila, ela vai ter um problema lá no trabalho dela, que vai começar a questão de sindicato, aí por isso que eu falo que ele é bem político mesmo. E nisso, a Lila sai do trabalho, briga com o Bruno, quebra o pau lá,
E então a Lenu vai voltar para Nápoles e vai ajudar a Lila, vai conseguir entrar com um advogado, conseguir o dinheiro de volta, receber o que devia para ela, faz com que essa empresa tenha uma fiscalização sanitária. E então a Lenu ajuda ela muito, sabe? Mas a Lenu pensa assim que vai ter uma gratidão da parte dela e depois a gente vê que não tem, sabe? É, então ela vai acabar. Não, pera lá. Aqui, essa parte que eu já falei, tá? Então eu também já falei que a Lila e a Lenu elas vão ter muitas diferenças assim nessa luta ideológica e vai acontecer um vai e vem. Ela vai engravidar novamente, ela vai ter mais uma menina e sempre assim. Só que a Lenu ela vai viver uma angústia, um drama, sabe? Ela vive um drama interno muito, muito grande, sabe? Eu acho assim, né? Como todo mundo, mas a forma como a Helena Ferrante coloca isso aqui no livro é assim incrível, a gente não consegue parar de ler, sabe? A forma como ela vai passando essas angústias, esse drama da vida da Lenu, né? Como a, a o que a Lenu vai passando durante a vida dela. Bom, aí o que acontece? Acontece que, né, muitas coisas vão acontecendo, a mãe dela vem, ela tem uma relação muito ruim com a mãe manca de uma perna, ela tem hora que ela acha que ela tá mancando, ela teme muito se tornar parecida, sabe, assim, com a mãe dela. E aí então o tempo vai passando, muitas pessoas vão indo e voltando, é, e aí um belo dia o marido dela encontra quem? O Nino, tá? O Nino ele sempre tá de volta no final dos romances, né? Ele tá de volta no segundo e ele volta agora. E o que acontece? O Nino tá casado, ele tem um filho, né? Ele já tinha tido filho com uma outra moça já. Ele era assim, bem, né? Aí, o que acontece? Ele volta, só que ele volta, faz amizade com o marido dela, ele é professor universitário, os dois, então eles acabam fazendo uma amizade. Só que nisso, dessa amizade, começa a frequentar a casa dela. E o Nino, ele vai falar uma coisa para ela que assim dá uma esperança para ela, sabe? De que ele gosta dela, que na verdade ele cometeu um erro, que ele não deveria ter ficado com a Lila aquela vez na praia, e ele dá assim a entender para ela. E ele simplesmente vai colocar a vida dela de cabeça para baixo. Aqui eu não vou falar o que vai acontecer, sabe? Mas dá muita raiva dela, porque, não, pra mim pelo menos, eu fiquei com muita raiva dela, porque putz, sabe assim, você. Aquele boy lixo é tipo assim: o Nino é o boy lixo. Seria um boy lixo. Se fosse pra gente dar o conselho pra ela, ia falar, amiga, não, né? Para. Mas, enfim. Então, é isso, sabe? Aí termina nessa parte, daí eu não vou falar exatamente assim o que acontece. Mas é simplesmente um livro incrível e esse é a história de quem foge, de quem fica. Aqui tem muitas coisas, né? Quem é que foge? É a mesma coisa, né, que eu falei do primeiro. Quem seria a amiga genial? A amiga genial é a Lila ou é a Lenu? Qual delas é genial, na verdade, né? Dá a impressão que seria a Lila, porque é a Lenu que tá contando a história, né? E ela se põe para baixo, então seria a outra. E aqui quem foge e quem fica, né? Dá muita, assim, aqui dá uma dosinha muito grande do Pietro, sabe? Do marido dela. Daí depois, né? Não quiser ler para conhecer, saber o que é que aconteceu. Mas o casamento deles era assim, muito fracassado, sabe? E então é isso, olha. Eu vou pro último, uma peninha, né? Vai acabar o último já, o quarto, que é a história da menina perdida. Já quero muito, já vou providenciar o quarto livro.
E assim, tá? Então, mais do que indico a Helena Ferrante. Ela já tem outras coisas publicadas, além da série napolitana. Eu espero que sejam bons também, mas não sei, não faço ideia. E certo? Então é isso. Não sei, devo ter me esquecido metade das coisas aqui. E não sei se fez muito sentido, mas também daí eu vou deixar o vídeo dos outros dois livros anteriores para poder entender um pouquinho a história, essa incrível história dessas duas amigas, então a Lenu e a Lila, tá bom? Então beleza, é isso, até mais.